Então, primeira coisa, vocês não precisam fazer as mains, tá certo? As mains estão lá porque a ideia é, pelo menos eu e o Vladimir, é colocar todas essas atividades no Moodle, e para ter Moodle tem que ter a main funcionando. Mas vocês podem só fazer a função e chamá-la via interpretador para testar se ela funciona direitinho. Mas eu compilei uma série de pequenas montagens aqui para fazer a main funcionar com os tipos de entrada mais comuns. Só atualizando aqui os comandos de instalação. Primeiro a gente precisa de três coisas, tá certo? Que é o GHC, que é o compilador, o GHCI, que é o interpretador, e o Cabal. Se vocês já trabalharam com JavaScript, você tem o NPM, que ele usa para instalar os pacotes. O Python também tem o pip, que você instala pacotes. No caso do Haskell, a gente utiliza o Cabal. Tem um só pacote que eu acho que seria interessante de instalar, se você for trabalhar com entrada e saída de dados, que é esse daqui, que é o Split, que ele serve para você ler vetores. Da mesma forma como se faz em Python, que você dá um input e dá o split, ele já sai quebrando toda aquela linha de vários pedacinhos em vetores. Então, com esse comando aqui, ó, você já vai instalar os três. Se você ainda não instalou, se for instalar no novo lugar, tá certo? Que é o GHCup. Você instala o GHC, o GHCI e o Cabal. Se por acaso ele não carregar automático e você estiver no Linux, é só colocar essa linha aqui no ponto profile. Se o outro tutorial funcionou para você, não precisa mexer nesse daqui não. Só que esse daqui baixa menos coisas do que o outro. Por isso você vai fazer numa máquina nova, esse aqui funciona melhor. Tá? Isso aqui para definir qual a versão do GHC que a gente vai trabalhar. E utilizando o Cabal, dá para instalar o HAI, que é o Haskell IDE Engine, que é o que a gente utiliza aqui no VS Code para ficar tipo bonitinho assim, né? A main é uma função que gera uma entrada e saída, o getLine é uma função que recebe uma entrada e saída e por aí vai. Clica aqui, logout. Porque como as informações vão para o ponto profile, você precisa fazer o login para que elas sejam carregadas no ambiente. Aí, por exemplo, você conseguiria em qualquer lugar dar um GHC e ele teria visibilidade. Se você colocar, por exemplo, só no bash RC e utilizar o ZSH ou outro bash, aí ele não funciona. Tá? Então, deslogar e logar de novo. Tá? Então, vamos lá. Passada essa etapa, que é o instalador 2, eu deixei aqui, que é utilizando o Nix e outras coisas que a gente acaba não precisando. Mas como eu já tinha criado, eu acabei deixando aqui, tá? Eu nem falei sobre Git com vocês, falei? Foi aquele mini tutorial de 15 minutos que foi voado, né? Sucesso. Deu certo, conseguiram criar o repositório. É só criar os passos, né? Criar o repositório, marcar o readme, fazer o clone, adicionar, commitar e dar o push. Ok. Então, antes de nós irmos para aquelas questões, tá? Eu vou passar logo, se vocês quiserem entender um pouquinho mais de entrada e saída, eu preparei esses três aqui que seriam o mínimo básico para você conseguir fazer entrada e saída, tá? Quando você estiver fazendo a main ela exige uma operação de saída. Então, a main mínima que nós teríamos, deixa eu criar aqui, CDS01, S02, E01. Então, vou criar aqui code main.hs. Então, a minha menor main de todas seria qual é o nome do negócio? Put strln, é assim? Hello World. Put, esse mesmo. Então pronto, a tua main ela faz uma operação de escrever Hello World. Então
para quem já usou o GHCI, né, que estava utilizando, você pode tanto compilar diretamente, ghc main.hs -o main, e aí você roda main, ele faz hello world. Então, daí o hello world em Haskell. Se você não quiser fazer nada, ou quiser fazer qualquer outra coisa, ele vai reclamar, porque ele vai dizer a main exige uma operação de entrada e saída. Normalmente a main ela vai fazer várias ações, como por exemplo, ler 2 números ou ler 2 coisas quaisquer. Por exemplo, esse caso aqui, eu quero ler 2 números e quero fazer a soma dos números. Isso daqui é uma coisa procedural, ele não é um fluxo contínuo como se você estivesse acoplando uma ação e uma função na outra. Você lê uma variável, depois você lê outra variável, depois você soma essas variáveis. Então, a forçação de barra para fazer esse ambiente procedural dentro do Haskell é o comando do do, né? Do, que é... Pronto, consegui. E aí nós criamos as nossas variáveis com o let, certo? Só que... Dentro disso, o senhor conseguiria mudar a definição de um string ou de uma variável? Porque normalmente não dá, né, em Haskell. O quê? Mudar... Não muda não. É como, não é como no Python que você pode mudar o tipo dela numa boa. Eu acho, né? Vamos descobrir aqui. Então, a primeira operação, que é parecida com o do Python, é o getLine, que ele pega a linha inteira e joga dentro da variável. Então, se eu quiser ler uma variável e imprimir alguma coisa, qual é o nome desse negócio? Put string. Li uma variável. Ok. Então, a gente já pode compilar main e executar main. Não, porque eu estou pegando de uma operação de I/O, então ele não perde o let. Não sei por que não, quando eu descobrir eu te digo. Então eu vou ler aqui uma variável, 54, li uma variável. Ok. Se eu tirar esse cara aqui, ou então se eu fizer outra coisa, eu vou ler o x e vou ler um y. GetLine. Aí eu posso dizer li, como é que eu concateno as coisas? Mais. Só que se eu colocar x e y, ele vai dar um problema. Qual é o problema que ele vai dar? Vocês sabem? X e y não são strings. Então eu não posso concatenar elas aqui. Então uma forma de contornar isso daqui é utilizando o comando show, que vai transformar... Ah, x e y são strings, né? Porque eu só dei o getLine. Então eles são strings. Se fosse para somar, aí não dava. Então eu estou dando put. Vamos ver se agora a gente consegue enxergar x e y. Então o x vai ser 5 e o y vai ser 8. Então li 5 e 8. Tudo bem até aí? Ok? Outra coisa que vocês vão encontrar é esse cifrão aqui em alguns lugares. Vocês já viram esse cifrãozinho? Esse cifrãozinho, ele é uma queda de precedência? Qual é o nome desse negócio? Prioridade. Então ele diz, olha, tudo que tem para frente é mais importante do que o que tem aqui para trás. Então ele está dizendo o seguinte, primeiro processa tudo que tem para frente e depois você joga isso como argumento do put. A mesma coisa que nós tínhamos se nós fizéssemos isso daqui. Olha, primeiro você faz tudo isso daqui e depois você joga como argumento do put. Em qualquer contexto. Mas isso só vale para Hã? Por exemplo, isso só vai dar prioridade na linha 4. Sim, na linha 4. Ele diz, olha, o que tem na frente é mais importante do que o que vem atrás. Porque ele sai fazendo na sequência, né? Se você não colocasse isso, eu ia ter apenas como o put processando o LI. E aí ficaria um monte de coisa sem significado. Eu estaria tentando somar o resultado disso com mais x. Então, você diz, olha, primeiro processa tudo que tem na frente, depois você volta e realiza a operação. Só que do jeito que está aqui, eu não consigo... 4 e 6. Eu não consigo somar o 4 com 6, porque o 4 e o 6 são strings. Se eu tentar somar o 4 e o 6, z recebe x
mais y. Ué, isso daqui nem funciona, porque eu não consigo somar duas strings assim. Se eu fizer x mais y, o z não vai ser a soma, vai ser a concatenação. Então não é isso que eu quero. Eu quero converter elas de string para inteiro. Quando vocês estavam, porque é muito parecido, né? No Python, que é mais legível do que esse negócio aqui, é só questão de costume, né? Code main.py. A gente tem algo parecido com isso. A gente tem o x recebe input, vai ler a linha inteira. A gente tem o y recebe input, que também vai ler a linha inteira. Eu poderia dizer que o xint, né, a versão inteira do x, vai ser a aplicação da função int sobre o x. E o yint vai ser a aplicação da função inteira sobre o y. E aí eu posso imprimir x mais y. Python 3D main.py. Então 4, 5. Ah, tá, eu somei as coisas erradas, foi mal. O int do primeiro com o int do segundo. 5 e 4, 9. Tudo bem até aí? Então, fiz a leitura na string, fiz a conversão. A gente poderia até fazer de forma concatenada. Eu faço a conversão para inteiro depois que eu pegar a string. Então, eu tenho o int de x, o int de y, e aí eu posso somar x mais y. 4 mais 5 dá 9. A gente tem uma coisa parecida, diz. É o que a gente vai fazer agora. Porque, como eu acho o Python mais legível, eu sempre ensino Python. É bom que você sai daqui sabendo duas linguagens. Todas elas são parecidas. Eu vou fazer aqui uns exemplos em JavaScript, porque todas têm muitas coisas parecidas, tá? Então, vamos por partes. No Python, é meio que um padrão, quando eu tenho uma variável que é temporária ou descartável, utilizar um asterisco, assim. Ela é como se eu fizesse um temp. Ok? Ela é um nome normal e ela pode ser utilizada. Então, é meio que um padrão. Tipo, o x temporário vai pegar o getLine, o y temporário vai pegar o getLine. Só que esses caras aqui, eles são do tipo string. E agora eu vou converter esses caras para inteiro. A função de conversão é uma função de read. É como se eu dissesse, eu vou ler essa variável como se ela fosse inteira. Então eu pego uma string e leio essa string dizendo o que é que eu quero extrair dela. Tá? Então é como se eu fizesse isso daqui. O meu x vai ser o read dessa variável temporária do meu xtemp, como se ela fosse maiúscula, não decorei ainda não. Let y é read de y como se ela fosse inteira. Poderia ser um float, diz? É você criando uma variável. Agora eu não sei por que eu não preciso aqui e por que eu preciso aqui. Eu ainda não cheguei nessa parte. Se alguém já tiver chegado, vocês dizem por que eu não preciso do let aqui e por que eu preciso daqui. Alguém sabe? Eu digo que é uma conspiração. Conspire. Eu sei que quando eu uso esse breguesso aqui eu não preciso, mas não cheguei aqui ainda não. Tá, então tem esses dois formatos. Eu posso colocar um por linha ou esse formato compactado, onde eu faço muitas atribuições e uso um só let. Então isso daqui é a conversão. Vou converter esse daqui para inteiro. Se a gente tivesse em outras linguagens, por exemplo, se você for para C++, você teria algo como do tipo o static cast, ou fazer um cast para assim, de uma variável x. Seria mais ou menos esse daqui. Um cast estático, um cast dinâmico. X, aqui, ó. Dynamic cast para int dessa variável aqui.
Então você está convertendo uma coisa de um tipo no outro. Então o read ele faz essa leitura. Ai não, isso daqui seria mais para os... isso daqui funciona com os objetos, com primitivos não. Ok, então agora eu posso somar os dois. Eu li x e y, minhas variáveis temporárias. E a soma deu x mais y. Aí agora eu tenho um problema, que é x mais y é de que tipo? Não, x mais y... Não, a questão é que eu estou tentando imprimir como se fosse string. Então ele vai dizer, ei, isso daqui é um inteiro. Eu não sei como é que eu transformo um inteiro num string. Eu acho que ele vai aceitar. Se eu deixar int float, ele vai converter na mão? Tá. Só que para transformar isso daqui de volta para string, a gente tem que utilizar o show. Então show stringa eles. Você poderia usar o xzinho ou Ó, ele não deixou somar int mais float não. Não, mas eu vou transformar esse cara em float. Ó, ele disse, ó, eu não consigo somar o x mais y. Se ele fosse int, eu ia deixar. 5 e 4, li 5 e 4 e a soma deu 9. Diz. É porque eu acho que quando tu tirou antes de tu colocar os parênteses, tava dando certo. Eu acho, não sei se é impressão. Tô falando assim? Não, os externos, os parênteses externos. 5 e 4, 9. Vamos descobrir. Emoção. Não. É o que a gente chama de tipagem forte. Ele não permite que tipos de formas diferentes sejam operados arbitrariamente. Eu teria que fazer um cache ou então ensiná-lo a somar um int com float. Não sei como é que faz esse impacto, mas, por exemplo, em outras linguagens você pode somar uma banana com uma maçã e dizer que isso é uma salada de frutas. Você ensina como é que os tipos interagem, né? Como é que eles trabalham juntos. Isso é o que a gente chama de tipagem forte. Ok, então a gente pelo menos sabe ler uma variável, uma por linha, e converter para um tipo específico, int, float, alguma coisa. Então se eu quisesse uma string e um inteiro, eu poderia deixar só a string e o inteiro. Então, o nosso número seria, não, o nosso nome, então vamos aqui, vamos pedir, digite nome e idade, put, digite nome e idade, por linha, please. Oi, seja bem-vindo, querido. Então aqui seria o nome e essa daqui seria a idade. Idade. Então o nome do nosso amigo é nome e a idade. E idade. A gente tem show de idade. Nome, Davi, idade 7. Pronto, já sabemos primeiro ler um por linha, né, e converter. Essa daqui foi a parte fácil. Oi. O show pega esse dado, que pode ser qualquer coisa, e transforma o string dele. É como se fosse o toString, tá certo? Só que tem que ser explícito. Então, se tivesse em C++, você faria um negócio desse daqui, né?
o string de idade. Você pega ele e converte para string forçadamente. Se esse cara for, por exemplo, um float, eu nem sei com que precisão ele vai aceitar isso, nunca testei. Vamos receber um float aqui. Let peso, digite nome e peso. Será que ele vai colocar uma precisão arbitrária? Não sei. Vamos descobrir agora. Peso. É muito chato fazer isso. Peso. Hã? É como se for, é como se fosse assim, temp, entendeu? É tipo uma convenção em Haskell para uma coisa que é temporária. São convenções, cada linguagem vai ter o seu jeitinho. Mesmo eu não gostando de camel case, né, desse formatozinho de camelo, put string ln, é o formato que o Haskell indica, a gente usa. Cadê? O que eu estava fazendo? Nome mais peso. Vamos ver como é que ele lida com as variáveis de... Então, meu nome é Fernando e meu peso é 4,50. 4,5. Fez a aproximação. Se tivesse em C++, ele ia colocar 4.500000000. Deve ter uma forma de formatar. Eu não sei ainda, depois você descobre. Se você botasse um número mais existente depois do... Ele ia fazer a mesma coisa. Enquanto não tivesse zero, ele não vai ficar tudo. Davi, 7. Não, ele arredondou. Arredondou para o formato legível. Não sei. Coisas a se curiar sobre a linguagem. O que está reclamando? Ele está dizendo que isso daqui é redundante. O mais soma com o show opera sobre o peso. Deixa eu ver se é verdade. Olha. 5D. Tá. Eu não consegui transformar D para float, aí ele lançou uma exceção que é não conseguir fazer o passe. Então, o 1, né, o modo 1 para trabalhar com entrada e saída é esse 1 por linha e as conversões. Se você não tiver o print, ele vai reclamar porque a main ela espera uma operação de entrada e saída no final. Então, se você não colocar o print, ele vai dizer. Então, nem que seja um print vazio, put strln, nem que seja isso daqui, você precisa dar para a tua main não reclamar. Segundo caso, que é a nossa segunda main, que é trabalhar com listas. Esse código não funcionou no computador de... vocês nem testaram, né? Qual a diferença do getLine do getContext? O quê? Qual a diferença do... Onde é que tem esse getContext? Eu não tenho a menor ideia. Eu vi que era uma manipulação de arquivo. Não, é porque assim... Não, eu não sei ainda. Eu não sei. Você descobre aí e diz pra gente. Tá certo? Eu sei que o getLine pega a linha inteira, tem alguns outros comandos, mas o que eu conheço e que eu testei foi só esse. Por exemplo, isso daqui é para fazer o parse de uma lista inteira de informação. E aí a gente pode utilizar o words. O words ele pega e quebra a tua lista em uma lista de palavras, independente do que tiver. Ele pega o espaço e quebra em uma listinha de palavras. Vamos ver esse daqui, ó. Ele dá o getLine, que é uma linha inteira, e aí depois desse getLine, ele faz algumas operações. Vocês lembram desse operadorzinho aqui? O que é que ele faz? Ele pega um índice, né? Então, deixa eu compilar isso daqui pra gente. Eu vou compilar agora o main 2. E aí ele quer um inteiro, um string e um double. Então, o meu inteiro vai ser 6, a minha string vai ser abacate e o meu double vai ser 5.6. Okay? Então, o que é que esse words faz? Ele pega uma string e quebra numa lista de palavras. Então, o imp é uma string
que foi 6 abacates, 5.6. Esse Word quebrou essa lista e me gerou uma lista de palavras que tem 3 posições. A posição 0, o que é que eu vou fazer com ela? Vou converter para inteiro. Então, isso daqui é a minha informação, lists na posição 0, isso daqui é uma string da lista, e eu vou converter isso daqui para inteiro e salvar em valor. A lista na posição 1 já é uma string, então eu só vou salvar em string, e a lista na posição 2 é um double, e eu vou converter para double. O que define a palavra É um white space, um espaço em branco. espaço, né? Se eu der do espaço, ele vai pegar no branco? Não sei, vamos descobrir aqui. Eu acho que sim, normalmente as linguagens fazem isso. Então, o meu número vai ser 4, eu preciso de um número. Aí a minha palavra vai ser espaço vazia, espaço em branco, e o meu float vai ser 5.4. Não. Ele bugou. É 3 espaços. Porque o espaço seria um negócio, mais O espaço da palavra seria espaço. mais Não, foi não. Como é que eu descubro qual é o tamanho dessa lista aqui? Eu posso dar um put. Tamanho. Como é que eu calculo o tamanho de uma lista? Vocês viram? Length de list. Só que eu preciso, aqui é um inteiro, né? Tamanho de uma lista. Só que eu preciso imprimir esse cara. Como é que eu faço para transformar esse cara em string? Show length de list. Ué. Mas se eu não quiser usar esse parêntese, o que é que eu posso fazer também? Cifrãozinho. Ué, nem é tão assustador, é? Ué, porque aqui não funcionou. E assim funciona? Ah, tá. Era para ter aqui. Será que aqui a hora funciona? Não. E se eu fizer isso daqui? Mas tá vermelho ali. Não, tá vermelho porque isso daqui tá incompleto e aí ele tá pegando os dados da variável de baixo. Por que é que eu não consigo? Diz, filho. Hã? É uma merda não saber fazer as coisas. Já viu o leite errado? Ah, é o TH. Pronto. Será que é isso? Show. Égua mar. Davi, bota parênteses entre o length e o list. Não, mesmo assim não foi não. Indentação incorreta. Apaga esse menino. Apaga ali e começa de novo. É verdade. Quando não dá certo, apaga e começa de novo. Diz. Não sei se eu posso. Ah, tá. Eu não posso colocar ele aqui porque ele não é uma nova variável. Teria que fazer separado. Isso daqui ele estava dentro do bloco do let, dentro do bloco de atribuições. Então, isso daqui não é uma atribuição de variável, por isso que ele estava dando problema. Muito obrigado. Será que agora foi? Nossa, aí tem aquela parada. Aí tem essa parada de alinhamento também. Se tem o quê? Problema de indentação? Pelo visto sim, ó. Eu dei um tab e deu errado. Ponto para Andreina. Ele estava dentro de um bloco de atribuições, ó. Então eu simplesmente meti ele aqui e isso daqui não é uma operação de atribuição. Ponto para Andreina. É bom quando a gente não sabe, porque aí todo mundo colabora, né? Bom? Não, nesse caso precisa porque eu quero saber o tamanho da lista antes de fazer as
Atribuições. Tá faltando uma? Tá. Vamos. Não, mano. A gente só aprende testando. Vamos tirar esse daqui agora. Deixa eu ver. Vamos de cada vez. Então, um inteiro. 3. Banana 5.6. Ok. Então voltamos para o estaca 0, né? 4. 2 parênteses 5.6. O tamanho é 2. Então ele ignora os white space. Poderia dar quanto se eu quisesse? 3 e mais um troço centalhão. O tamanho da lista continua 2. Ok. Tá aqui, ó, o tamanho 2. É porque eu não tinha colocado esse espaçozinho. Não, porque eu fiz a leitura no getLine. Aí ele já imprime. Se eu colocar só o put str, ele vai imprimir atrasado. Tipo, put str. Digite um int, uma string e um double. Se eu fizer isso daqui, ele não vai mostrar. Ó, ele não está mostrando o put, tá vendo? Não sei porquê, mas em quase todas as linguagens, se você não forçar o /n, ele vai para o buffer de saída e ele fica lá até encontrar um /n que ele tem que mostrar. Entendeu? Funciona assim com C, C++, quase todas as linguagens é assim. Ele fica pendurado no buffer e ele não sai, a não ser que você mande dar um ln. Então se você dá um ln, ele vai na ordem certinha. Digite um int, um string e um double. Só o print? Como assim? Tem um print aqui em Haskell? E como é que funciona? É só print? Print assim? Legal. Não sei, deixa eu descobrir. Eu usei semana passada. É porque eu tô na fase de aquisição de linguagem. Então palavras reservadas, tudo fica se misturando na minha cabeça com outras linguagens. Então eu fico pensando aqui, não, print é do Python, eu não posso usar isso daqui. Entendeu? É, print também funciona, pelo visto. Ele botou até as aspas aí. E se eu não quiser as aspas? Não, mas isso não funciona não. Não, o cifrão não funciona, porque não são operações. Tem que ter a aspa. Isso daqui deve ser tipo aquele print formatado. Hã? Não, tem. Essas linguagens todas tem operações de print formatado, em que você pode socar um monte de variável dentro, dizer a precisão das variáveis. Isso daqui deve ter também, eu não sei como é que faz, mas deve ter. Todas na main é print. Ah, é? Todas. É porque aquelas main, quem fez foi o Vladimir, eu não fuxiquei não, eu só tirei os erros de indentação que tinha. Aí no caso, eu estava pegando a main e eu só fazia a função em cima. Ah, tudo bem. Assim, os exercícios que vocês tiverem, vocês podem só fazer as funções também, ok? Mas, pra mim, eu não sei se é porque eu estou muito acostumado com o código todo, é muito estranho você não ter a ideia do todo, que você compila, que você pode testar, você pode passar os arquivos. Por isso que eu estou trazendo essa ideia de pelo menos o básico de entrada e saída. A gente não vai ver os monades aqui, o que é um monade de entrada e saída, arquivo, até porque eu ainda não sei explicar direito, mas pelo menos o básico de ler um pacote de dados, converter num punhado de variáveis, pelo menos aqui a gente tem uma noção de como é que faz, né? Tudo bem aqui, pegar um pedaço da string e converter, pegar um pedaço da string e converter. Isso daqui é aquilo que a gente já viu, né? Sair convertendo de volta para a string e somando os elementos. 4, banana e 5.6. 4, banana e 5.6. Vamos para o exemplo número 3, que é uma lista de dados.
uma lista de dados. Tá. Esse daqui é aquele exemplo mais complexo de quem já fez OO comigo, ou quem já fez PO comigo, sabe que daquele modelo de você tem uma instrução que diz a ação que você deve realizar e vários dados de vários tipos. Tipo, eu quero adicionar essa pessoa com esse nome, essa idade e uma lista de dados que a gente tem. Então, por exemplo, eu quero processar um nome, um float, uma lista de inteiros e um float no final. Então, isso daqui já é um pouquinho mais capcioso. Mas a ideia é parecida, né? Eu leio uma linha inteira que contém todos os meus dados e depois a gente vai processar essa linha. A gente tem de volta o words. O que é que o words faz? Quebra os espaços. O words ele só quebra por espaço. Se eu quisesse quebrar utilizando outros padrões, aí nós poderíamos utilizar, a biblioteca split, né? No caso, eu talvez vá utilizar nos exercícios lá para frente. E aí vocês têm que instalar ela utilizando o Cabal. O split ele faz um negócio parecido com o split do Python. Você diz o que é que você quer quebrar e usando qual caractere você quer quebrar. Mesma coisa do Python. JavaScript também tem a mesma coisa. Né? Então vamos voltar aqui para o Python para ver esse outro modelo aqui, que ele é, por exemplo, se eu quisesse ler um vetor de inteiros em Python. Então, se eu quisesse ler um vetor de inteiros em Python, eu teria algumas opções. Por exemplo, some todos os números dessa lista. Então a primeira coisa que eu preciso é obter a lista. E eu consigo obter essa lista com o input. Vai pegar a lista inteira. Só que isso daqui ainda é uma lista de um string bem grande com todos os números. Eu quero quebrar essa lista em vários números separados. O que é que eu posso utilizar? O split. E eu vou dizer, olha, eu vou quebrar utilizando o espaço. Ok, então eu tenho uma lista, uma linha, e eu vou quebrar essa linha numa lista utilizando o espaço. Se eu mandar imprimir essa lista, vou fazer aqui no interpretador. Se eu mandar imprimir essa linha, Python 3. Então, a minha lista recebe input. E aí eu vou digitar 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ok? Isso daqui é a minha lista. Se eu quiser a minha lista, ela é uma string, que é o resultado do getLine, contém todos os dados. Agora eu vou fazer o quê? Fatiar, que é o que o words faz pra gente, porque no caso a gente tem separação por espaço. No caso do Python, eu daria um split. E eu vou dizer que eu quero separar utilizando o espaço como delimitador de um para o outro. Olha o que é que ele vai me retornar. Seja bem-vindo, querido. Se a inveja matasse, teu café tinha caído. Então, bora lá. Eu parto de uma string, usando o split eu transformo ele num... Deixa eu ver. Isso é recursão. Eu estou gravando a tela, que está gravando a tela, que está gravando a tela, que está gravando a tela. Depois eu conto um fato muito engraçado para você. Eu vou contar agora que é bom que a gente quebra um pouquinho do... Não, vou continuar aqui, depois eu conto. Não, mas foi a coisa mais noiada. Eu parei logo. A coisa, assim, o maior... Não, vou continuar aqui, depois eu conto. Vamos lá, para não quebrar o fluxo da explicação. Então, vamos lá. Eu parto de uma string, depois da string eu vou para um vetor de strings, só que eu não consigo somar um vetor de strings. Eu preciso transformar esse vetor de strings em um vetor de números. Então, ó, lista é um string, split transforma isso no vetor de strings, e agora eu preciso transformar isso no vetor de números. Eu tenho duas opções, e eu não sei se vocês já viram ela quando vocês estavam lendo os manuais de Haskell. A primeira, e no fundo é o que a gente vai fazer, é uma operação de mapeamento. Vocês viram isso nas leituras? O que é que um map faz?
transforma uma lista em uma outra lista. Se a lista original tinha 10 elementos, a nova lista vai ser também 10 elementos. Então você aplica uma função sobre a lista original. A mesma coisa no Python. Eu posso dizer, olha, eu vou mapear. Então, a minha lista antiga eu vou chamar de lista de strings, tudo bem? Então, se eu perguntar o que é que tem na minha lista de strings... Tá. Na minha lista, se eu perguntar o que é que tem na minha lista de strings, tem tudo isso. E eu vou dizer, eu quero mapear, aplicando sobre todos os elementos dessa lista, a função int, que transforma aquela entidade no inteiro. Então, eu vou aplicar a função int sobre todos os elementos da minha lista de strings. Então, se eu vou aplicar a função int sobre cada um deles, a minha lista resultante vai ser uma lista de... Ah, tá, ele não mostra aqui. Ele não mostra, mas é uma lista de inteiros. Ah, como é que eu vejo esse negócio aqui? Ah, eu posso mandar imprimir, né? Print. Se eu mandar imprimir, ele vai forçar a transformar em strings. Lista, sim? Aí ele vai forçar a transformar numa lista, né? Legível. Tá certo. Então ele pegou um objeto, que o Python tem algumas dessas ideias do lazy evaluation, né? Eu não transformo em lista a operação, a não ser que eu precise realmente dela. Aqui eu digo, olha, eu quero ver isso daqui, eu quero que você transforme numa lista e não só numa operação de aplicação de valores. Então, ó, transformei da minha lista de strings em uma lista de inteiros. Uma outra coisa que é equivalente ao map, tanto que o map meio que está sumindo dos códigos em Python, é aquela comprehension list que vocês viram na semana passada. Eu posso dizer, olha, eu vou deixar int de x para cada x na lista. Percebem que é a mesma coisa? Eu vou criar uma nova lista, criar uma nova lista aplicando a operação int de x para cada elemento da lista. Então, isso daqui é equivalente à operação de map. Ixi. Tá, desculpa. Aqui eu tenho outro nome, né? Lista de string. Isso daqui é equivalente à operação de map. É uma sintaxe diferente, mas no fundo faz a mesma coisa. Então, no Haskell, vocês viram que tem uma sintaxezinha para esse comprehension list, né? Você lembra dela decorado já? Ou não? Seria aí aquele dois pontos. Sim? Mas eu não sei. Eu não lembro decorado, não. Tenho que olhar. Aquilo é o que a gente chama de comprehension list, né? Que você pega todos os elementos de uma lista e faz uma operação sobre eles. Eu não decorei as sintaxes todas ainda, não. Mas tudo bem. A gente usa essa daqui. Todos os códigos vão sempre automaticamente para o Git. Só terminar a aula eles já estão lá. Só sai, Git. Ctrl D. Ok? Então, basicamente eu queria mostrar esses três exemplozinhos. Ó. Aqui a operação de map, ela faz justamente isso. Ó. Isso daqui a gente pode fazer já. Ó. Então, eu leio uma linha, a minha linha aqui tem várias coisas. Vamos fazer aos pouquinhos, tá? Vou fazer aqui uma nova main. Code main4.hs. Oi. Só lendo um vetor de inteiros. Somando todos os elementos de um vetor de inteiros. Vamos aos pouquinhos aqui. Somando todos os elementos de um vetor de inteiros. Primeiro eu preciso pegar a linha inteira. Depois eu quebro numa lista os elementos da linha. Depois eu converto todos eles para list.
Depois eu converto todos eles para um vetor de inteiros. E depois eu imprimo a soma desses carinhas. Putz, vai com a imprimação? Show de soma de int vet. Daqui funciona? Precisa ser assim? Não. Eu não preciso desse de fora. O que ele está reclamando? Soma não faz a soma de todos? É. Soma. Reclamando falta de um arquivo? Vamos testar aqui. MH main 4. MH é 4. 1, 2, 3. É para dar 6. É, funcionou. Sei o que ele está reclamando aqui, não. Hã? A quarta linha, ele faz um map, um mapeamento, aplica sobre todos os elementos da lista essa função, que é uma função que converte de string para inteiro. Ok? Então, se eu quisesse receber um vetor, a gente poderia receber um vetor assim. Se eu quisesse pegar pedacinhos, eu não quero a minha lista inteira, eu quero só um pedaço da lista, o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto. Aí nós teríamos que fazer aquelas operaçõezinhas de lista, lembra que são tantas que eu nem decorei ainda, tail, head, drop, sei lá, são umas 15, umas 10 operações diferentes, né? Vocês já aprenderam elas decoradas? Decorado também não, né? Então, esse daqui é o caso mais geral que resolve praticamente tudo. Né? Em outras linguagens, você já tem isso daqui pronto. No Python é bonitinho que ele já é integrado na linguagem. Né? Se eu quisesse, a minha lista é o 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quisesse a minha lista do elemento 1 até o elemento 3, a gente faria isso e ele pega do índice 1 até o índice 1 e o índice 2, né? A ideia de sublista. Se eu quisesse do 1 até o menos 1, ele vai pegar do 1 até o 4. Então essa é a ideia de sublista, eu extrair uma lista maior de uma lista menor. Todas as linguagens têm algum tipo de breguesso desse daqui, né? Normalmente embutidas ou não. Você está em C++, você tem lá a tua substring, ponto, substring. Se você está em JavaScript, você tem alguma coisa que eu não lembro o nome agora. Você está em Java, você tem... Também não tem mais não, mas todas elas têm. No Python você não tem uma diretamente na linguagem, mas a gente conseguiria montar uma, né? A minha sublista, dado o começo e o fim do que eu quero, é uma ação conjunta de arrancar o rabo e arrancar a cabeça. É para isso que a gente usa esse pontinho. Vocês chegaram no pontinho? Nas leituras? Tá, então o pontinho seria uma ação conjunta, duas funções que eu aplico sobre algo. Então, a minha sublista, ela precisa do começo e do fim. Então, ela vai arrancar take. Take vai pegar do início até um número, né? Então, se eu sei qual é o fim da minha sublista, então eu pego final menos começo. O que é que o take faz? Tipo, ele pega, se você bota 3, por exemplo. Ele pega os 3 primeiros. Elementos da lista. Ele pega os 3 primeiros Aí elementos. você dropou o inicial pra mostrar a cabeça, né? Tem que ser o tamanho da lista menos 1, né? O quê? Não, aqui é que nem no Python, ele ignora o índice. Se eu disser até o quarto índice 4 não entra. Mas esse eu vou fazer aquela do miolo, né? Isso daqui é do miolo. Então, se eu quisesse o miolo começando do índice 1 até o índice 4, não colocando 4, por isso que a ideia do intervalo aberto seria dar um take pegando tantos elementos, né? End menos begin vai me dizer quantos elementos. Na hora que eu dou um take, eu corto tanto
os primeiros N elementos. Oi. A lista não tem. Porque você não precisa passar a lista como parâmetro. A ideia do Haskell é que você pode simplesmente dizer, olha, sublist é uma função que na verdade é a soma de duas funções. Sobre o que? Qualquer coisa. Você não obrigatoriamente diz que tem que ter um parâmetro aqui, entendeu? Você imagina como se você estivesse conectando canos, entendeu? Então, uma parte do cano é essa, fazer o take. A outra parte do cano é essa, fazer o drop. Ok? A mesma coisa. Eu vou fazer sublist, begin, end e o parâmetro. Porque ele vai consumindo as variáveis nesse sentido. Ó, então, lembra, olha aqui a ideia. A minha ideia é ter um string, um double, uma lista de inteiros e outro double. Ok? Então, primeira coisa, quebrei a minha linha em um vetor. A minha primeira string, fácil, eu peguei o índice 0. O meu primeiro int, eu peguei o índice 1 e transformei em double. Agora eu preciso de uma sublista, né? Que vai do 2 até o penúltimo. Ué, como é que eu consigo o penúltimo? Eu preciso pegar o length e tirar 1. Então, pego o length, tiro 1, aí eu sei qual é a posição do penúltimo. E aqui estão os meus parâmetros. Eu quero uma sublist de 2 até o penúltimo e o parâmetro é a list. Então, o Python, o Haskell, ele vai pegar o seguinte, sublist. Eu preciso de 2 parâmetros. Pegou o primeiro parâmetro, 2. Preciso do segundo parâmetro, pegou o segundo parâmetro. Aí ele já pula para cá. Esse sublist é o quê? Isso daqui. Então, ele obtém isso daqui, puxa de volta para cá, e aí ele vai fazer isso daqui sobre a lista. Entendeu? Porque na nossa ideia de procedural, que como a gente não pensa em acoplamento, a gente sempre pensa em parâmetros que retornam coisas e parâmetros que retornam coisas, então precisaria da ideia do todo. Para mim também é muito estranho essa forma de pensar. Por isso que dizem que toda nova linguagem ou todo novo paradigma, ele acende uma luzinha em algum canto escuro da sua cabeça, como, vale meu Deus, que coisa estranha, eu nunca tinha pensado isso dessa forma. Pronto. Então, assim, meio que com essas marmotas aqui, ler uma variável, converter o tipo dessa variável, pegar uma lista e converter uma lista de um tipo para outro, a gente consegue praticamente quase tudo que a gente já fazia em FUP. Né? Ler uma variável, ler 2 variáveis numa linha, ou ler uma linha inteira com vários elementos e fazer as conversões entre esses elementos. Já foi 40 minutos eu falando. Super ego. Ah, tá. A história de quê? Ah, sim. Pronto. Agora que a gente terminou, vamos dar uma desopilada aqui. Aí depois eu deixo vocês fazendo os exercícios. Teve um dia que eu gravei uma aula. Era, sei lá, aula 3, episódio 2. E eu tava de vermelho com um boné, né? Com a blusa certo, com o boné, dando uma aula, e aí eu cheguei na minha sala, eu fui subir essa aula para o YouTube. Na hora que eu fui subir a aula, eu achei a mesma aula, S02, episódio 3, com aquele tema, eu de vermelho com aquele boné no YouTube. Aí eu travei total. Eu disse, como é que a minha aula já está no YouTube se eu não fiz upload ainda? Será que o YouTube tá me filmando? Será que eu tô com uma câmera? Será que... Cara, eu travei, que eu fiquei assim, tipo, tela azul mesmo. Durante os 30 segundos tentando processar como é que o meu vídeo tava na internet antes de eu ter colocado. Que eu pensei, será que eu já tô com Alzheimer? Será que eu subi o vídeo e eu não lembro que eu subi o vídeo? Será que eu tô tão cansado assim? E aí eu fui ver bem pequenininho, que era do ano anterior. Eu, por coincidência, dei a mesma aula, no mesmo dia, com o mesmo tema, com a mesma roupa, com o mesmo chapéu. Foi uma quantidade de coincidências tão absurda que eu levei assim uns 2 minutos para conseguir me recompor da tela azul. Foi assim... Sério, um monte de teoria de conspiração. Não, o YouTube tá me gravando sem eu saber, sem eu dar permissão. É uma ferramenta experimental. Cara, foi bugado demais. A história do... Sério?
Eu não contei não pra vocês? Tá. Hã? Não, é bom que a gente dá um breakzinho. Foi muita coisa, não foi não? Agora, nos últimos 50 minutos. Só pra dar um breakzinho. Teve uma época que eu passava a planilha, uma planilha em papel para os alunos colocarem a frequência. Então, tipo, acho que aqui a gente preenche via online. Eu passava o papel, todo mundo marcava a sua frequência e eu no final só pegava o papel. E aconteceu de eu perceber que a última linha sempre ficava em branco. Era um aluno que com certeza estava sempre faltando. E quando deu exatamente a metade do semestre, que eu peguei no final da aula, no meio da aula, a planilha de volta, eu vi a última linha toda preenchida. Aí eu fiquei, vale, eu tinha quase certeza que essa última linha estava sempre em branco. Aí eu chamei fulano, como tá gravando não vou dizer o nome, né? Wesley. Quem é o Wesley? Mas podem ter vários Wesley, né? Aí ele disse, sou eu, professor. Aí eu disse, vale, eu nunca te vi. Vem cá pra gente conversar. Aí ele chegou. Tu tava vindo pra todas as minhas aulas? Ele disse, tava. Vale, eu nunca te vi. Eu tinha quase certeza que a linha tava branca. Tu não preencheste agora, não? Ele disse, não, professor, eu preencho direitinho desde o começo do semestre. Aí a primeira coisa que passou pela minha cabeça, pegadinha, é trote. Aí eu disse, não, eu sou professor do software trote. Então não é trote. Mas se for trote, é alguém muito doido pra fazer isso com o professor. Mas tudo bem, vamos ver até onde isso vai. Tu tem certeza que eu estava preenchendo direitinho, né? Eu tenho. Qual foi o conteúdo da aula passada? Aí ele disse o conteúdo da aula passada. Muito estranho. E o conteúdo da semana passada? Ele disse o conteúdo da semana passada. Ele disse, lascou. Tu vinha mesmo? Ele disse, vinha. Como é que eu nunca te vi? Aí disse, professor, é porque eu sou muito discreto, eu entro, eu não faço alarde, eu não interajo muito na aula. Eu sento lá no final e eu acho que por isso que o senhor nunca prestou atenção em mim. Aí ele falava com tanta convicção, mesmo assim, aquela de doido mesmo, que eu disse, não, acho que o doido sou eu devo estar com Parkinson, Alzheimer, alguma coisa que esse cara... Pessoal, para todo mundo a prática aí, todo mundo olha para esse cara. Vocês já viram ele alguma vez no semestre? Aí todo mundo ficou olhando, aí um aluno levantou a mão e disse, eu acho que eu vi ele uma vez ou duas. Eu disse, puxa vida, tu é discreto mesmo. Ninguém nunca te viu. E eu pronto, eu não tinha mais o que fazer, porque ele sabia de todas as aulas, sabia de todos os trabalhos. E aí eu lembrei que ele disse, não, ele deve estar só vendo as aulas que eu boto na internet. E por isso ele sabe da matéria. Aí eu perguntei assim, o que foi que eu dei? Aqui está dizendo que você veio para o primeiro dia de aula, mas o que foi que eu dei no primeiro dia de aula? Ele disse, professor, a ementa. Eu disse, peguei, seu mentiroso. Eu nunca dou ementa no primeiro dia de aula. Nunca dou, porque se eu der ninguém vai entender, que é que adianta chegar na primeira aula e dizer, olha, vocês vão ver ponteiros. E aí eu vi que ele tinha marcado de uma forma tão sequencial que ele marcou até o dia 7 de setembro, né? E aí eu disse, tu vieste no dia 7 de setembro? Ele disse, vim. Porque aqui tá marcado que tu vieste. Ele disse, eu vim. Tá marcado, eu vim. Então tu vieste sozinho, porque ninguém mais veio. Aí a gente continuou conversando e tal, e eu descobri que não era má fé, ele era doido mesmo. Entendeu? Aí eu encaminhei ele pro serviço né, o NAS, né? Aí ele fez a disciplina direitinho e passou. Não, foi esse não, foi outro Wesley. Né? Mas, cara, era incrível como ele não arredava o pé de aceitar que estava mentindo. Era uma coisa assim, fora do racional, entendeu? Hã? Não, eu vou refazer o doido numa outra linguagem. Alguma coisa na cabeça dele não funcionava bem, entendeu? Para ele dizer que continuar batendo o pé, ou então ele era só um mentiroso inveterado, que também é um tipo de patologia.
para ele continuar batendo o pé, dizendo que veio todos os dias e que marcou direitinho e que inclusive veio no site Setembro mesmo dizendo que não teve aula, era alguma coisa muito grave. Tanto que ele terminou o semestre direitinho. Não sei nem por onde ele está agora. Né? Mas ele era bom aluno, fazia as atividades direitinho, né? Só não tinha um parafuso funcionando muito bem. Bora lá. Ok, vamos continuar então? Tá. O que foi que vocês não conseguiram fazer das atividades da semana? As funções, vocês conseguiram fazer todos? Os main de vocês rodavam ou não rodavam? É porque em todas as atividades eu já tinha colocado todas as main, né? github.com/cenapk fn funcional, né? Funcional arcade. Eu não tive tempo, porque eu estou naquela época do semestre que é burocracia sem fim para fazer toda a alocação de bolsas. Então não tive tempo para puxar os novos exercícios para cá. Ó, se vocês abrirem qualquer um, miolo da lista. Bora lá. É bom que eu mostre para vocês o GHCI, né? Se vocês não viram o GHCI. O GHCI ele funciona também com arquivos. Ó, tá aqui o main, ó, main.hs. Só que aqui ele faz de uma forma diferente. Ó, aqui ele pega o get contents. Só que esse get contents, ele usa um outro modo de quebrar os dados, ó. É uma ação que lê qualquer coisa do dispositivo de entrada padrão até encontrar um caractere de fim do seu arquivo. Ele pega o arquivo inteiro, inclusive todos os /n. Então, a ideia desse daqui é que você colocaria uma entrada por linha, entendeu? Todos os dados, um por linha, e a primeira coisa que ele faz é quebrar por linha, como se fosse um split passando /n. Esse Word, ele quebra por palavra, usando o white space como separador. E o lines, ele quebra por linha. Então, é como se você estivesse colocando todos os dados, um por linha. Depois que você pega um vetor de linhas, ele converte todos eles para inteiro, usando o map. E depois passa para a função interior. Vamos pegar esse daqui para a gente testar. Bom que a gente já faz algumas ações aqui. Vamos aqui, Paula, hoje CD S02 E01 main. Isso aqui são todas as nossas mains. Não vou misturar aqui. Oi. O quê? Esse é o ZSH. ZSH. Não, é outro bash, outro tipo de bash. Você tem o bash e você tem o ZSH. É outro interpretador de comandos. Tá, então vamos nós aqui. Cadê? Vou criar aqui outra pasta para colocar os nossos exercícios. Vai ser... Já criei? mkdir S02 E01 exercícios. S02 E01 exercícios. E eu vou criar aqui... Não vou criar... Code... Como é? Lista.hs. Vou criar aqui com o nome lista.hs. Tá. Não vou fazer a main, tá certo? Eu acho que vocês não fizeram. Então, se eu não fizer a main e usar o interpretador, a gente pode fazer só as funções. Por exemplo, a função banana. É bom que a gente use isso daqui, ó. Vocês já fizeram isso daqui, né? GHCI, chama o interpretador e a gente pode fazer um load. Como é que é? Load. 2.0 e o 2 pontos load, que é a função inteira. Mas também L é o diminutivo de load. Então, só isso? Não, ele tem que passar o nome, né? Lista.
Tem que passar. Funciona também? Então, banana vai ser banana. Então, se eu fizer lista e colocar banana, ele vai imprimir banana. É uma função que no final só retorna uma string, tá? Eu posso ter 2 mais 2, que recebe 2 mais 2. Se eu fizer L ou load, que é a mesma coisa, ou lo, que é a mesma coisa, ou loa, que é a mesma coisa, entendeu? Se não tiver conflito, você pode pegar até um caractere só. Exatamente. Tem uma forma de eu como é que é a forma de dar um reload sem ter que colocar o nome direito? Tem isso? Reload? Tem. Reload, ou então reloar, ou então reló, ou então R. Hã? R foi. Ok. Então se eu chamar 2 mais 2, vai aparecer 4. Tá? Então é a forma fácil de usar o GHCI. Cadê aquela... Qual era a função que a gente tinha? A função de retirar as pontas, né? É o miolo. É o get miolo. Get miolo recebe uma lista. Vocês estavam usando X. Ele usa XS, no exemplo? XS. Como é que eu pego o miolo de uma lista? Eu tenho que arrancar Como é que eu arranco o rabo? Drop 1? Init 1 arranca o rabo? Arranca só um breguecinho do rabo? E se eu quiser tirar vários do rabinho? Por exemplo, minha função agora é arranca rabo. Arranca rabo. Se eu quiser arrancar tantas posições do rabinho, como é que eu faço? Dá pra dar um jeito, aí dá um reverse. Head? Eu tenho que dizer quantas posições, né? Não, eu quero arrancar... Eu quero tirar N posições do rabinho. Eu também não, eu tô chutando. Vocês que estudaram, eu não estudei não. Não, eu quero, por exemplo, se a lista é bem grandona, eu quero tirar tantos do rabinho, não dá não? Tu quer tirar ou tu quer uma lista que tantos elementos? É o seguinte, a lista inicial era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu quero arrancar os 3 últimos, entendeu? O 3 da lista e vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero tirar os 3 últimos. Como é que eu arranco? Coloca o reverso, aí coloca o D, aí o valor que está completo é tirar, aí coloca a lista do reverso. Tá. Então eu tenho que reverter, arrancar os 3 primeiros. Então não tem função pronta para arrancar o rabinho. Não tem. Não, o drop faz isso, mas eu tenho que calcular quantos eu quero no começo, não é? Oi. Como é? Tem quantas funções? Tá, quais são as funções? Vamos ler aí. Drop faz o quê? Obtém os N primeiros, não é isso que o drop faz? Hã? Não, take obtém os N primeiros. Drop tira? Vocês que estudaram. Eu não... Vamos testar aqui, vamos ver aqui. Drop ele retira a quantidade de elementos do começo da lista. Se você botar drop 3, ele tira os 3 primeiros elementos. Deixa eu ver aqui. Drop 3 de um.
de 1 a 10. Vamos testando aqui. Drop 3 de 1 a 10. Drop remove os N primeiros. Pronto. Não, esse daqui é o drop, né? Bora ver as funções prontas já. Então, drop remove os N primeiros. Não é isso que faz? Próxima função pronta. Take. O que é que o take faz? Ele pega os N primeiro, ele deixa os N primeiro. Take. Ok. Take N XS remove os N primeiros. Take N XS obtém os N primeiros. Tem a opção de pegar só o primeiro ou só o último, que é o quê? Deixa eu ver. Mas não tem parâmetro, né? Init 1 ao 10. Init ele mostra todos menos o último. Vale? Init XS remove o último. Né? O último. E como é que eu removo só o primeiro? Tail XS? Não, left deixa só o último. Tail, isso daqui é tail XS remove o primeiro. Porque tudo isso daqui, ó, todos esses daqui recebe lista, retorna lista. É de lista para lista. Agora, para ser só o primeiro, é o head. Head obtém o primeiro. Então, o resultado não é mais uma lista. Tudo isso daqui era de lista para lista. Drop, pega uma lista, retorna uma lista. Take, pega uma lista, retorna uma lista. Init, pega uma lista, retorna uma lista. Agora a gente tem o head XS obtém o primeiro elemento. E o último é o last XS obtém o último elemento. Outras funções úteis para a gente começar o fuxicado aqui. O reverse, ele inverte a lista. Reverse, ele XS, ele reverte a lista. O length de XS não é length, é TH. Sense, ele obtém o tamanho. O que mais aí? Ele retorna true ou false se a lista for vazia. Null? Na cabeça tá vazio, não. Null, isso daqui? Porra feia. Acho que tem o máximo também. Null XS se está vazia. O que mais aí? Sum XS soma todos. Tem o máximo e o mínimo que retorna o maior. Max, mini e prod. É o trivial, né? Acho que tem que botar tudo, não? Tem que botar tudo. Sei. Max é só para 2 elementos. Ah, max é só entre dois? É só entre dois, aí é máximo. Tá indo. Não, é máximo. É máximo. Max serve também. Não, serve não. Elementos. Ó, serve não. Máximo. Então aqui é mínimo product. Será? Vamos testar. Só o pessoal que estudou. É bom trabalhar com quem estuda. Product. Sucesso. Ok, acho que já foi o Paranauê quase todo aqui, né? Então bora lá a brincadeira. Remover o primeiro e o último na composição aqui da marmota. Como é que eu removo o primeiro? Não. Sim. Ó, vamos aqui, ó. Se eu quiser só remover init XS, remove o último. Beleza? Init e tail. Eu fiz tail, aí abri o parênteses e botei o init.
Será que é assim? Não. Também funciona assim. Cifrãozinho. Ou se eu fizer aqui é uma questão das precedências. Estou pegando jeito com as precedências ainda. Isso daqui também funciona? Ah, tá. Sem um ponto também funciona. Que ele primeiro vai pegar essa lista e remover o primeiro. Aí remove o primeiro. O tail remove o primeiro. E aí cai no init que vai remover o último. Então, se eu quisesse remover os dois primeiros e os dois últimos. Oi? Assim. É uma função composta para ser aplicada sobre a lista. A que vai mais na frente. Na verdade é uma função composta, né? Que nem f de g. O tail aplica primeiro e depois o init aplica depois. Se eu quiser... nesse caso não faz diferença. Se eu quisesse remover os dois primeiros e os dois últimos. Não, tudo bem. A Gambi feia. Init e tail de tail. Funciona. Ok, como é que eu... Funciona. Como é que eu vamos fazer agora tentando com drop take, ok? Para isso eu vou precisar do length, né? Para remover os dois últimos. Remover os dois últimos é a mesma coisa que obter o take de length menos 2. Né? Então a primeira coisa que eu precisaria é calcular o length. Então é a mesma coisa que fazer o drop, não é isso? Drop de quantos? No caso é só drop 2, né? Que ele vai pegar o... Remove os n primeiros. Drop 2. Então seria drop 2. Isso aqui remove os dois primeiros. E agora eu preciso remover os dois últimos. Como é que eu removo os dois últimos? Sem reverter. Vamos usar o length. Eu faria o take. Eu sabendo que são 10, vamos começar parte por parte, né? Eu vou pegar os 8 primeiros. Não seria assim? Vamos começar de cara imaginando que eu já sei que são 10. Então esse take 8 vai me pegar os 8 primeiros. Ok? E vai me retornar uma lista com os 8 primeiros. Não. Exato. Pegando os 8 primeiros, removendo os dois últimos. E depois com o drop eu removo os dois últimos. Será que isso aqui funciona? Funcionou. Só que se eu não souber que são 8, aí eu precisaria de uma lista, né? Length de 1 ao 10. Não, mas aí eu teria, ele salva em outra variável, tipo lista é igual a... Né, eu teria isso daqui passado como variável. Isso daqui... Tá, isso daqui é a mesma coisa de fazer, não ter função composta, ter retorno de parâmetro. Mesma coisa. Então a primeira coisa, ele vai calcular o tamanho da lista. Depois, no caso aqui, ele vai subtrair 2, que são 2 que eu quero remover. É isso? Aí isso daqui vai me dar 8, eu vou pegar os 8. Cara, isso... Eu tenho que me acostumar com esse take. Take pega os n primeiros. Então eu vou pegar os 8 primeiros da lista. Eu pego os 8 primeiros e depois removo os dois últimos. Que comédia. Que é a mesma coisa, sem precisar usar os parênteses, né? De fazer a função composta. Primeiro, eu pego os 8 primeiros e depois primeiro eu pego os 8 primeiros, depois eu derrubo os dois últimos da lista.
lista. Usando o reverse aqui, como é que ficaria? Usando o reverse, como é a sequência? Eu removo, tiro 2 e removo de novo. No caso, você tem os 2 primeiros e os 2 últimos, né? É só o drop não remove os tantos primeiros? Então eu faria o reverse de drop 2 de reverse. Então, a minha lista entra. A gente tem que imaginar um pipezinho, né? A minha lista entra, aí eu inverto ela. Aí eu removo os 2 da frente, que no caso eram os 2 últimos. Aí eu inverto ela de novo e removo os 2 da frente. Mano, não tem o menor fé que isso daqui funciona. Não funciona. É muito divertido pra fazer isso aí. Vai fazendo naquele negócio lá de compressão de lista, fica mais fácil. O quê? Essa mesma coisa aí. Compressão de lista, ou list comprehension? Mas como é que funciona? Não, porque o comprehension list ele trabalha com if else e com map, né? Que não é a nossa ideia aqui. Aqui é só aquele fuxicado de... E se eu quisesse deixar só os 2 primeiros e os 2 últimos? Eu vou deixar vocês tentarem, tá? Tentem aí um pouquinho. Não, vamos começar do fácil. Eu quero deixar só o primeiro e o último. Deixar o primeiro e o último, né? É. Remover o miolo. Remover o miolo. Querem tentar? Será que é fácil? Eu não sei. Não, eu quero... Será que é... é fácil, mas não vamos dar a resposta não. Tentem aí remover o miolo. Tentem usar a concatenação. Removam o miolinho, vai. Isso. Ele faz umas coisas que era tipo X, aí os caras tipo X, tá. Isso daqui é o push, é para inserir o elemento dentro da lista. Por exemplo, isso daqui não é o meu resultado? Não, mas pelo que ele disse era como se ele estivesse tirando e colocando dentro daquela variável. Tá. Quando você está fazendo isso na atribuição da função? Não é na atribuição, era como parâmetro. É como parâmetro, tipo assim, dizer assim, se a sua lista for nesse formato, que você tem um dado e uma continuidade, tá bem aqui, eu acho que no tutorial, né? Que é aquela marmota que você vai fazer uma função e aí você diz, ó, se a função for nesse formato aqui, é já para aquele processo de recursão, né? X, XS, não é isso que ele está dizendo? Tá? Aí ela falou uma coisa aqui, era sim e sendo muito com parênteses. Ficou X. Tá, eu não sei todos esses paranóis decorados não. Porque esse daqui já é o conceito de recursão. Se a tua lista for nesse formato que tem um dado e uma sequência. Então isso daqui já faz ele remover o elemento de dentro do dado. Se eu não me engano é isso, isso daí faz uma recursão. Seria o primeiro elemento, mas a gente não está trabalhando com recursão ainda. Como é que eu faria para pegar um índice? Do list não, list comprehension não se trata... eu não tenho tradução para português, mas seria tipo listas de compreensão, não listas de compressão. Aquelas listas de compreensão elas servem para a gente fazer map e para fazer filtragem, mas não para, por exemplo, pegar os elementos, eu não sei. Mas tipo, se eu quisesse só ter Não entendi. Tu queres fazer o quê? por exemplo, era para resolver essa daí do outro tempo, que a gente estava tentando fazer. Qual? Aquela lá, para ficar só o meu. Certo. Pronto. A ideia seria a gente usar isso aqui, porque já tiraria o primeiro elemento, para a gente entender. Ah, tá. Mas tem um jeitinho bem mais fácil. Tu não tem uma forma, que recebe só o primeiro elemento? Como é que recebe só o primeiro elemento? O head. Não, mas isso daí é resolver, eu não quero reduzir. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Se eu der um head de lista, como é que eu concateno? Assim, né? Mais um... Como é que eu pego o último? Last de lista e colocar isso daqui na lista vazia. Eu vou pegar o primeiro último. Porque esse daqui é o operador de concatenação. Para você dar o push front, inserindo dentro da lista. Se eu tenho aqui a minha lista e quero inserir vários elementos no começo, eu quero inserir o 5, o 5 e o 6. É nesse formato. Insere o 5, insere o 5, insere o 6
na frente da minha lista. Tá aqui a minha lista, 5, 5, 6 e o resto da lista. Naquele caso lá que tava, que ele já tinha puxado, os elementos que ficariam para colocar na lista de retorno seriam todos menos um. Aqui não é uma... Não é nesses casos aí. Aqui? Não. Qual? Aqui? No que você estava mostrando, que era tipo uma função que é x, 2 pontos x e Tá, aqui, né? Ah, apaguei. X, 2 pontos, xs. Tá, ele sai tirando o primeiro. Aí o primeiro já não vai estar, certo? Exato. Aí colocar aquele negócio da compressão. É como se fosse... Ih, mano, eu não sei decorar. Eu só estudei o suficiente pra... Eu estudei isso daqui há 2 semanas atrás, então eu não sei decorado como é que funciona o processo de recursão. Por exemplo, para imprimir todos os elementos. Não é para fazer uma recursão. O que tu queres? Aí dentro colocar o x aqui, aí o pi, aí x, o negocinho. Assim? Aí xs. Aí a condição que a gente está querendo fazer era para colocar para ele ir só até o penúltimo. Porque isso aqui meio que já tiraria o primeiro, então ficaria só os outros, né? Ah, tá, entendi. Mas isso daqui é uma chamada recursiva, você vai ficar chamando a função. Que fez isso aí, só que ele não soube explicar. Tá. Eu não lembro, mas isso aqui é só uma chamada recursiva que faz com que você fique sempre indo para o próximo elemento. Deixa eu logo lembrar. Cadê aquele tutorial que a gente passou? No instante olha e lembra, só não sei a sintaxe decorados. Cadê? Haskell, Learn Haskell, não. Por que aprender Haskell? É o que temos em hoje amarelo. Por que aprender Haskell? Que fome, mano. Nem almocei hoje, só café. E aí, já pegaram o primeiro e último? É muito fácil, né? Tem coisas assim. Vocês sabem, tá aqui, ó. Vou até para calcular hoje. Vocês já conseguiram fazer só os pares e só os ímpares também, né? Ó, tentem fazer esse daqui, que é o sublist, uma sublista. Por exemplo, eu quero, que nem no Python, aquele que eu mostrei para vocês, a sublista do índice 2 ao índice 4. Tentem fazer sem copiar daquele exemplo. Você tem uma lista bem grandona, aí você quer dos índices 2 e até o índice 4. A sublista. Do índice 2 ou do segundo índice? Não, do índice 2. É, do 0 a 2. Do índice 2 até o índice 4. Ok? E se vocês conseguirem fazer a sublista, façam com que ele aceite negativos, como no Python. Volta pra cá, ó. Já que vocês já estão aí, o que é que eu quero que vocês façam? Já que vocês já estão tudo Power Ranger, no Python a gente tem as listas, né? Cadê? Cadê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Tá aqui a minha lista. Eu quero que vocês façam essa operação em Haskell, que é a operação de sublista. Se eu pedir do índice 1 até o índice 2, vai me aparecer só o 1, porque isso daqui é intervalo aberto, ok? Então é do índice 1 até antes do índice 2. Se eu pedir do índice 1 até o índice 4, vai ser o 1, o 2 e o 3. Se eu pedir do 1 até o menos 1, ele entende esse menos 1 como se fosse o tamanho menos 1. Então ele vai me retornar até do 1 ao 6. Bora tentar fazer esse daí? Oi. Seria a função sublist de onde até onde. Mas é para fazer esse intervalo aberto? Não, é sempre intervalo aberto. O último é sempre aberto. Sublist de lista. Ou seja, então eu vou do terceiro até 3 antes do fim. Só que ele tem que poder aceitar negativos e positivos. Aqui é do terceiro até o sexto, até antes do sétimo. E agora é do terceiro até antes do penúltimo. Bora queimar miolo? Legal, legal? Bora lá. Bora, mano, bora aqui. Deixa eu lembrar, tem aqui. Tem aqui em algum lugar.
Tchururururu. Tá. Esse breguesso, né? Eu colocaria um for nessa linguagem. Nessa linguagem, que eu precisaria um for. Você não tem for. Você tem map, aplicando para todos os elementos da lista tal operação. Cadê? Ah, isso daqui, né? Plá. Não. Plá. É lá no final que tem o. Tá aqui. Começa aqui os comprehension list, né? Eu vou aplicar XY para todo X que venha daqui e todo Y que venha daqui. Eu vou pegar o C para todos os caracteres, desde que eles pertencem a isso daqui. Isso daqui são os... Aí ele começa a colocar o blá. Aqui o zip, eu nem cheguei no zip ainda. Ah, zip é para misturar dois diferentes, né? Misturar dois diferentes. Pronto, a gente já não tem mais aqui. Tá. Isso daqui é colocando os protótipos, né? Ah, aí tá aqui o... Cadê as execuções? Tu quer fazer o que mesmo? Que eu esqueci já. Eu vou pegar um miolo. Tu quer pegar um miolo? Porque não tem aquele X das pontas, ele não já meio que ignora o primeiro? Sim. A ideia era só pra poder ir até o penúltimo, pra ficar a sessão Mas tu vai pegar de um por um. Se dá pra fazer, eu não consigo enxergar assim de cara, não. Se dá pra fazer, eu não consigo enxergar. Essa ideia, não é isso aqui que tu tá dizendo, não? Você vai definindo várias coisas. A recursão já? uma recursão, era pra fazer direto já. Tá, então não sei não. Que fome! Ah, meu povo, ó, vocês têm que me lembrar de ficar salvando as coisas que a gente fez, né? Porque eu tô só colocando aqui no GHCI e elas não ficam salvas. Ih, como foi que a gente tirou o primeiro e o último? Drop 2 de reverse de drop 2 de reverse de lista. Exato. Do primeiro a tantos e tal. Remover 2 de cada banda, do 1 ao 10. Diz. É que ele pode aceitar tanto positivos quanto negativos. Aí ele iria do 1 até... e vai ignorar os 3 últimos. Se vai até o 10, você não vai colocar nem o 8, nem o 9, nem o 10. Acho que só pegar um comando e diminuir. Exato. Lista. Ei, mas esse lance desse ponto é legal, ó, mano. Tô gamadão nesse ponto. Modo 2. Eu dei o drop. E aí eu pego. Como é? Take.
de XS menos 2 de XS. Eu sempre erro esse negócio aqui. Pessoal, uma coisa que eu queria conversar com vocês e que eu acabei esquecendo é que a gente podia fazer a ideia da avaliação contínua, porque como aqui é tudo muito curtinho, os exercícios são muito curtinhos, a ideia é a gente tirar um pedacinho do tempo da aula, 20 minutinhos, 15 minutinhos, para fazer uma questão toda semana, como valendo nota. Mesma ideia de FUP, né? Porque aí a gente tem um acompanhamento contínuo do que vocês vão fazendo. Então, toda semana a gente tem 20 minutinhos, ou no primeiro dia ou no segundo dia, para ver a matéria da semana anterior. O que é que vocês acham? Quem é a favor, permaneça como está. Contrários e nulos, levantem a mão. Ok, aprovado por unanimidade. Que? Ah, não tem problema não. É redundante. Então, tipo assim, a não ser que você vá faltar muito, aí a gente faz, por exemplo, uma segunda chamada, uma coisa assim, sabe? Mas a ideia muito mais é fazer o acompanhamento contínuo do que em si, sei lá. É aquele negócio, você durante 3 semanas seguidas não conseguiu fazer uma coisa que era esperada, não é para ser uma questão difícil, é só uma questão de acompanhamento. Então é normal que você fique nervoso ou se embanane. Não vou fazer que é muito ruim aquilo. Vou fazer tipo soma ou remover as 3 piores notas, alguma coisa assim. Tipo, você vai fazer nesse partido que era Redundante não. Vou fazer toda semana. Toda semana valendo nota e eu pego as melhores e ignoro as piores, algo do tipo. Entendeu? Porque é muito mais a ideia de poder fazer um acompanhamento do que em si cobrar, né? Diz? Eu não seria na parte negativa? Não. No caso eu vou fazer até o índice 4. Então é 0, 1, 2, 3, 4. Não é para entrar o 5. Não, no caso era para entrar o 5, não sei, não. Não. O 4 permite o 5. Não, mas faz assim com coisa. Porque no fundo, os índices começam do 0, né? Ah, pois é. Então se você quiser do 1 ao 4, o que foi que eu fiz ali agora? Acho que é desse ponto. Não, desse ponto. Ah, tá. Não, tá certo. Era pra ser. Não, é assim. Era pra ser até o 4. Até o 4? Ó como é. Mas é porque eu pensei assim, o índice 4 não é 0, 1, 2, 3, 4. Exato. Só que aqui ele começa do 4, então eu corto antes do índice 4, é até antes do índice 4. Ó, por exemplo, eu quero range, mesma coisa aqui, do 0 ao 11. Isso aqui vai me gerar do 0 ao 10. Tudo bem? Só que eu quero isso daqui do 2 até
até o 5. Peraí. Eu tô bugando aqui. É muito. Pronto, do 2 ao 5. Então tem o 2, o 3 e o 4. É até antes do índice 5. Até antes do índice de parte do 2. Ah, então não é o índice 2, é o segundo índice, né? Ah, não. É porque ele começa do 0. Então é o índice 2 até antes do índice 5. Sublista de início, fim, lista. Então ele faria, por exemplo, se eu desse um sublista 2 até o 5 de 0 ao 10, é para sair 2, 3 e 4. Se quiser assim, pode sair 2, 3 e 4. E o meu tá saindo como, professor? 2, 5. Se eu fizer um sublista de 2 até menos 2, vai ser 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminaram? Deu certo? Ó, pessoal, só explicando melhor. É para acontecer isso daqui, tá? Ó, você vai passar o início, o fim e a lista. Então, se você passar do 0 ao 10, que já bate com os índices, 2 ao 5 é equivalente a do índice 2 até antes do índice 5. Então, vai me dar do 2 ao 4. Do 2 ao menos 2 é a mesma coisa. Do 2 até antes do antepenúltimo. Diz. O quê? Onde tu tá dizendo isso? Aqui? Tá. Linha 2. O WordSline pega uma linha e quebra em palavras. Um vetor de palavras. O Lines pega um texto e quebra num vetor de linhas. Onde? Qual? Deixa eu diminuir aqui. Ah, tá. Deixa eu pegar de lá. Ih, fechei. Ah, tá. Sim. Funcional arcade. De onde é que tá isso? Deixa eu ver aqui. Miolo da lista. Esse daqui? É isso que tu tá falando? Eu tô boiando. Acha aqui onde é que tu tá falando que eu tô mais nem... Nos códigos da semana passada? Tá. Qual? O 3? O 2? É só o nome da variável. É. Line é o nome da variável. Não. Line, getLine vai guardado na variável line. Não, na linha 4. Line é o nome da variável. O WordSline vai quebrar em uma lista que se chama... Aqui é o nome da variável. E por que pode colocar dentro de... É como se fosse um escopo, essa abaixo para separar. Exato, aqui é um monte de let. Eu poderia só colocar um monte de let, também funcionaria da mesma forma. Let. É muita abstração. Eu também fico bugadinho. É horrível. Então, pessoal, a gente se vê amanhã. Vocês ficam aí com essa questão para vocês fazerem para amanhã, tá certo? Essa daqui, fazer sublista. Mas só dos positivos, né? E dos negativos. Ó, os negativos é fácil. Não precisa nem de if else. É só você somar com o tamanho da lista
ok? E fazer módulo o tamanho da lista. Os módulos de novo. Lembra do módulo, operador de módulo? Né? Se o tamanho da lista é 10 ou 11 e você quer o oitavo, se eu faço isso daqui, módulo 11, desculpa, vai dar quanto? Eu não sei não. Não, é o operador mod, né? É o mod. É a mesma coisa. Se você quer o -2, é só você fazer assim, né? Então, aqui vai ser o parâmetro que for, né? Fim. Então, se ele for positivo, vai retornar o valor. E se ele for negativo, vai retornar o número correto. Então, é moleza total. Muita molesidade. Ah, mas eu dizendo as respostas não tem nem graça. Diz, mano. Sim. Ah, sim. Ei, meu povo, ó, lá no link novo eu coloquei duas coisas. FN. Primeiro eu coloquei a planilha de frequência certinha. Amanhã eu faço a frequência, eu posso fazer retroativa. E o segundo, eu coloquei um link para o Discord. Esse semestre eu vou utilizar o Discord em todas as disciplinas. Então tem um servidor lá para a gente ficar tirando dúvida ou mandar mensagem. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um canal de comunicações e um canal... Hã? Eu já criei. Deixa eu ver aqui. Eu criei um canal da disciplina e aí tanto pra gente conversar e tirar dúvida vai ser tudo lá, tá? Internet? O que de você? É só clicarem no link que vocês já entram no... Eu acho que todo mundo tem Discord, né? Ou quase todo mundo tem Discord. Tá aqui, cadê? Eu ainda vou aprender a usar, mas quando eu aprender vai ser sucesso. É legal. Nos canais de texto, a pessoa se inscreve ou todo mundo pode entrar em qualquer canal de texto? Se é privado, só as pessoas que Tá. Como é que eu sei quem tá no canal? você coloca configurações, todo mundo agora que é o geral, todo mundo pode. Tá, tudo bem. Então suponha que eu crio um canal aqui, sei lá, dúvidas. Ele sempre vai ser ele sempre vai ser todo. Mas aí você pode ver nas configurações do servidor e isso tem tudo lá definido. Massa. Então, como é que eu... Editar canal. Tá. Isso aqui é o quê? Quem pode gerenciar o canal? Mas a rules. todo mundo pode fazer isso aí. Tá. Não, um canal opcional, a pessoa entra se quiser, é assim que funciona ou não? Não. Onde você configurou, você tem que escolher todos os canais. Sendo que você só pode falar em alguns que as pessoas... Ah, tá. Então o que eu posso permitir é quem fala e quem não fala. Eu acho que quem vê... Mas quem vê também? Veja aí, tudo tá aí. Não, mas todo mundo pode... Tá aí, líderes, né? Ah, tá certo. Aí isso ou não. Entendi. Como eu vi o direito, tá todo mundo... Ah, tá. Mas eu tava imaginando que eu podia fazer assim. Eles... Tipo, tem. Aqui não é música. Tá, tudo bem. Aqui são os canais que você pode escrever, que são esse aqui é o hashtag, e esse aqui tem a vozinha que você pode falar. Tá, tudo bem. Aí tem. Abre um canal qualquer, como é que tu sabe quem tá no canal? Tipo, esse canal aqui deve ter gente. Aí aparece as pessoas. Não, isso é um servidor. O canal é a coisa específica. Não, mas é a mesma coisa aí, ó. How, aí tá todo mundo aqui. Não tem essa especificidade, você não sabe quem é que está no canal. Ah, não tem, é porque o canal é mais um processo de leitura e escrita. Quem pode ler e quem pode escrever. Você que coloca no servidor, Ah, tudo bem. quem pode ler, quem pode escrever.
Quem Ah, pode ver o seu código. entendi. É mais o processo de leitura escrita, mas não Você só pode ver é como se fosse um a- grupo que eu entro, né? O grupo em si já é o servidor. Já é o servidor. Ah, tá, ok. Aí tem os canais que você coloca no moderador, aí você cria os roles, né? Que são as. Entendi. A única forma de ver quem tá lá mesmo é quando é aqueles canais de voz. Ah, tá, que é quem tá online na hora. Quem tá no canal de voz é o Ah, acho que vai ser legal. Mas os canais de escrita é só. Vai ser- A pessoa pode estar lá. Acho que vai ser legal tentar usar o Discord esse semestre. Né? Pra conversar e tal. Estudar junto, sei lá, qualquer coisa assim. Gente. Nessa parte aqui que diz adicione a linha no seu profile, vai ensinar. Tá, você tá no- final. Exato. Tu tá no Linux? Não, esse aqui eu ensino o Arch Linux, Ah. diferente. Eu também uso o Arch Linux. Ah, Funciona direitinho. Aí tu abre lá o ponto profile dentro da tua pasta home. Mexe o profile, né? Não, é ponto profile mesmo. Aqui, ó. Vim ponto profile. E aí tu coloca ele no finalzinho. Entendeu? E você vai deixar uma linhazinha vazia depois. Vai ter que voltar pra. Não, pode dar só o CD e ele volta pro home. Ponto profile. Não tem o Gedit. Tem o Gedit, tu tá no bom? No caso tá vazio, é só adicionar aquele. Mas o comando não é esse. Tá. Copiei ali esse. Esse aqui? Tu rodaste esse comando já? Geral. Pronto, aí tu copia esse daqui, coloca lá e dá uma linha vazia depois. Depois desse comando. Não, tá lá. Não, é naquele daqui. Não, aqui é o baixo, o Bash Profile. É esse daí. O meu também não funcionou no Arc naquela outra forma. Pronto. Se tu tiver instalado o GH Cup, na hora que tu deslogar e logar, ou então se só rodar. É só rodar aquele comando já faz a instalação dele inteiro. Esse aqui? Exato. Ah, sim. Se tu abrir o terminal e ele estiver funcionando direitinho, isso daqui vai. Não, tem que. Não, tu pode dar só o. Não foi. Olha lá. Ó, tu não rodaste esse comando. Esse comando rodou? Tu tá confundindo com esse, não? Não. Esse aqui vai demorar pra caramba. Ah, então vou testar. Vai demorar pra caramba porque ele vai configurar o. Deixa eu testar essa vez aí com você. Vai. Não, vou configurar. Aí tem que dar o enter, só dar enter. E esperar, porque ele vai. Já instalou ali, relaxou. Pronto, ele vai demorar pra caramba. Ah, Ele vai baixar o certo, eu vou testar quando chegar em casa. Tava dando um problema. também tava no meu. Diz. A frequência Eu faço amanhã na planilha. Amanhã eu posso fazer pra quem não fez. A planilha tá lá aberta. Tá lá aberto, né? Eu botei lá dois, né? Não, dois. Dois é que você teve na aula. Um é que você faltou por um motivo justo, tipo ficou doente ou alguma coisa assim, mas assistiu a aula. Certo. E instala. Sucesso. Instala o GitHub Porque os. no meio aqui. Abrir o aplicativo, então eu também. Mas Tu tá usando o quê? o aplicativo no GitHub. O Não, programa. tudo bem, tanto faz. É porque no Git é onde você vai colocar os seus projetos e subir para a nuvem. Que aí, por exemplo, a gente não vai usar o Moodle. Você vai dizer que fez e vai marcar que fez e vai estar tudo no teu repositório. Repositório, né? Aí eu instalei lá, aí abre o VS Code, né? Fazer isso. Funcionou? Conseguiu compilar? Não vai não vai comigo. Ah, tu não consegue usar o Git. Ele não tá indo. Ah, tá. Lá salvar, Faz o seguinte, então, amanhã na hora da aula vamos ver. Tá certo? Eu pergunto quem tá com dificuldade e os meninos ajudam a gente a ver junto, tá certo? O Git Eu tô conseguindo rodar aqui. o Git ele é chatinho só no